Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 15 perguntas. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Quem é a pessoa mais idosa mencionada na Bíblia? Alternativa A, Sete. Alternativa B, Matusalém. Alternativa C, Adão. Alternativa D, Noé. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Matusalém. Em Gênesis capítulo 5 e versículo 27 está escrito: todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. Pergunta de número 2. Quem fez um juramento de se abster de comida e bebida até que Paulo fosse eliminado? Alternativa A, os cananeus. Alternativa B, os edomitas. Alternativa C, os judeus. Alternativa D, os amalequitas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, os judeus. Em Atos capítulo 23 e versículo 12 está escrito: quando já era dia, coligaram-se os judeus e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Pergunta de número 3. Onde ocorreu a primeira menção do termo cristãos para se referir aos discípulos de Jesus? Alternativa A, Listra. Alternativa B, Corinto. Alternativa C, Jerusalém. Alternativa D, Antioquia. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Antioquia. Em Atos capítulo 11 versículo 26 está escrito: e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente, e em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Pergunta de número 4. Ao se dirigir aos israelitas, qual era o nome de Deus que Moisés deveria mencionar como aquele que o enviou? Alternativa A, eu sou Deus. Alternativa B, eu sou o que sou. Alternativa C, Jeová Jirei. Alternativa D, Eu Elion. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, eu sou o que sou. Em Êxodo capítulo 3 e versículo 14 está escrito: respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Pergunta de número 5. Qual foi o sumo sacerdote encarregado de cuidar de Samuel? Alternativa A, Itamar. Alternativa B, Arão. Alternativa C, Eli. Alternativa D, Caifás. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Eli. No primeiro livro de Samuel capítulo 3 e versículo 1 está escrito: entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra de Senhor era muito rara naqueles dias, as visões não eram frequentes. Pergunta de número 6. Qual animal teve a capacidade de falar com Balaão? Alternativa A, coruja. Alternativa B, jumenta. Alternativa C, tartaruga. Alternativa D, baleia. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, jumenta. Em Números capítulo 22 e versículo 28 está escrito: nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu, para que me espancasses estas 3 vezes? Pergunta de número 7. Quem era o chefe dos eunucos babilônico responsável por receber Daniel e seus 3 companheiros? Alternativa A, Onã. Alternativa B, Elipaz. Alternativa C, Fadaías. Alternativa D, Aspenais. Tempo na tela.
Acertou quem escolheu a alternativa D, Aspenaz. Em Daniel capítulo 1 versículo 3 está escrito: Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres. Pergunta de número 8. Qual era o nome dado à serpente de bronze feita por Moisés? Alternativa A, Neustan. Alternativa B, Taninim. Alternativa C, Raab. Alternativa D, Ziz. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Neustan. No segundo livro de Reis capítulo 18 e versículo 4 está escrito: Tirou os altos, quebrou as colunas, e deitou abaixo a Azera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neustan. Pergunta de número 9. Quantos casais de seres humanos foram incluídos na lista daqueles que entraram na Arca de Noé? Alternativa A, 5 casais. Alternativa B, 2 casais. Alternativa C, 3 casais. Alternativa D, 4 casais. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, 4 casais. Em Gênesis capítulo 7 versículo 13 está escrito: Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e juntamente com ele seus filhos Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. Pergunta de número 10. Quem era o homem cego de Jericó que recebeu a cura de Jesus? Alternativa A, Barnabé. Alternativa B, Bartimeu. Alternativa C, Áquila. Alternativa D, Zaqueu. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Bartimeu. Em Marcos capítulo 10 e versículo 46 está escrito: Depois chegaram a Jericó, e, ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu filho de Timeu. Pergunta de número 11. Qual foi o valor pelo qual Judas traiu Jesus? Alternativa A, 26 moedas de prata. Alternativa B, 28 moedas de prata. Alternativa C, 30 moedas de prata. Alternativa D, 33 moedas de prata. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, 30 moedas de prata. Em Mateus capítulo 26 e versos 14 ao 15 está escrito: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Pergunta de número 12. De acordo com o livro de Apocalipse, o cavaleiro do cavalo preto representa o quê? Alternativa A, fome. Alternativa B, morte. Alternativa C, guerra. Alternativa D, peste. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, fome. Em Apocalipse capítulo 6 e versos 5 ao 6 está escrito: Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: 1 quenis de trigo por 1 denário, e 3 quinizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Pergunta de número 13. Qual deusa era a mais venerada em Éfeso? Alternativa A, Hera. Alternativa B, Ishtar. Alternativa C, Atena. Alternativa D, Diana. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Diana. Em Atos capítulo 19 versículo 35 está escrito: Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: Varões Efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana, e da imagem que caiu de Júpiter? Pergunta de número 14.
Que festividade judaica celebra a libertação do povo judeu dos planos de Amã, conforme descrito no livro de Esther? Alternativa A, Simchat Torá. Alternativa B, Rosh Hashanah. Alternativa C, Purim. Alternativa D, Shavuot. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Purim. Em Esther capítulo 9 versículo 26 está escrito: por isso aqueles dias se chamaram Purim, segundo nome portanto, por causa de todas as palavras daquela carta, e do que tinham testemunhado nesse sentido, e do que lhes havia sucedido. Pergunta de número 15. Em que local ocorreu a mudança de Paulo, levando-o a tornar-se um seguidor de Cristo? Alternativa A, no caminho de Corinto. Alternativa B, no caminho de Éfeso. Alternativa C, no caminho de Roma. Alternativa D, no caminho para Damasco. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, no caminho para Damasco. Em Atos capítulo 9 versos 3 ao 6 está escrito: e, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.